eu optei por sair do BRDE e vim para o cargo esse de assistente judiciário. Nesse cargo a gente tinha uma carga horária de 20 horas e a gente poderia advogar. Então, enfim, foi uma situação que para mim me beneficiava muito. O assistente judiciário, ele fazia e faz hoje, o defensor público, a mesma atividade que um juiz e um promotor, apenas que ele atua na defesa. E nós sentamos no mesmo patamar, só que nós ganhávamos muito mal, muito mal mesmo. E éramos tratados assim como advogados de segunda categoria. E ao invés de nos vincular à Procuradoria, esse concurso foi vinculado à letra R do Tesouro do Estado. Mas a gente nunca foi reconhecida por esse grupo de advogados de ofício e consultores que se transformaram em procuradores do Estado. E trabalhávamos, na época, com datilografia, máquina de bater. Nós tínhamos um grupo bastante significativo de funcionários, servidores públicos que prestavam o mesmo tipo de serviço, de atividade que a nossa, mas eram servidores cedidos para a Procuradoria-Geral do Estado. Quando saiu a Defensoria Pública na Constituição Federal, foi inserido um artigo 22 do Ato das Disposições Transitórias, que esse pessoal que estava na atividade entendeu que tinha direito a ser defensor público. E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma briga bastante forte, que nós, concursados, entendíamos que não, que o direito era só nosso. Essa briga durou por muitos anos, entende? Foi uma das coisas que talvez, hoje eu digo assim, a nossa briga fortaleceu a Defensoria do Rio Grande do Sul. Então, eu vi na assistência judiciária que estava recebendo diversos servidores que eram formados em direito, por cedência, a chance de eu ver se efetivamente eu iria gostar da área penal. E até pelo fato que também, na época, nós poderíamos advogar. O juiz da comarca falou com o deputado falou com Mário Sesta, que era procurador-geral do Estado, e eu recebi um convite, em 1981. Vim a Porto Alegre e assumi como assistente judiciário. Quando eu assumi, eu me senti mais honrado do que assumindo uma profissão. A diferença da assistência judiciária dentro da PGE e da Defensoria Pública é uma diferença do dia para a noite. Na época, como assistente judiciário, era uma subordinação, era um serviço feito dentro da PGE, numa unidade em que os assistentes judiciários estavam subordinados ao procurador. E isso aí era necessário que tivesse uma autonomia, uma independência. E essa foi a luta que foi colocada por nós para a instalação da Defensoria Pública. Haviam interesses muito fortes em barrar a Defensoria Pública. A Procuradoria, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado, que era uma instituição muito forte, não tinha o interesse em perder esse serviço de assistência aos necessitados. Os assistentes judiciários naquela época, nós não tínhamos assessores, nós não tínhamos secretários, nós fazíamos todo o nosso trabalho. A gente atendia as partes, fazia as petições, não tinha computador, era tudo máquina de datilografia. Quando apareceram as primeiras máquinas elétricas, nós compramos do nosso bolso. Como foi aqui um tempo no Estado, a Defensoria, a assistência judiciária era um órgão da Procuradoria-Geral do Estado, os procuradores ganhavam por produtividade. E a produtividade dos defensores era acreditada para os procuradores. Então, esse negócio tinha um efeito, porque tinha um efeito chamado dinheiro. A Cleomir e a Léria foram as últimas nomeadas, parece, desse grupo. E eu chego na vara e um dos procuradores, que era advogado de ofício e foi elevado a procurador, era o Sanzi. Eu estou entrando no corredor da vara, nona vara, sabe o que ele me disse? Maria Ednair, tu sabe que vão extinguir o teu cargo? Extinguir o meu cargo do concurso? Como isso pode ser? Sim, vão extinguir o concurso. Já está na Assembleia.
quando a assistência judiciária foi quase extinguida, porque o procurador-geral da época queria extinguir a assistência judiciária e transformar tudo em cargos, todos os cargos em assessores. Nós, assistentes judiciários, nos insurgimos, entramos com uma emenda na Assembleia e pedimos que nós queríamos o direito de permanecer como assistentes judiciários. E ali permanecemos e começamos a luta para instalar a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul. A gente trabalhou muito, a gente passou a habitar a Assembleia Legislativa de manhã e de tarde. Aí a gente começou a se dividir. Um grupo ia de manhã, outro grupo ia de tarde, com os deputados, para impedir a extinção do nosso concurso, do nosso cargo. Se nós não tivéssemos essa associação, nós não teríamos força para essa luta. Comecei a me entusiasmar com a ideia da Defensoria Pública. A partir dali se começou a discutir algo que eu nunca havia pensado antes, nunca havia racionalizado antes. A nossa maior luta, o nosso objetivo era esse, era a instalação da Defensoria Pública no estado do Rio Grande do Sul. Agora, o defensor público tem que ter os mesmos direitos do Ministério Público. Tudo que um promotor tem de vantagens, um defensor público tem de ter, porque nós fazemos o contraponto. Nós estivemos no gabinete do Procurador-Geral do Estado, que era o doutor Gabriel Fadel, né, onde o procurador colocava que não poderia sair a Defensoria Pública porque seria muito dispendioso para o Estado não tinha interesse na implantação do órgão e nos oferecia um padrão remuneratório melhor para que os assistentes judiciários concordassem em ficar dentro da Procuradoria-Geral do Estado. E justamente o papel firme da associação naquela época foi resistir a isso, né? E dizendo que a Defensoria Pública tinha que ser implementada dentro dos moldes acolhidos na Constituição Federal de 1988. Mas o que se colocou, esse tijolo, vamos dizer assim, na construção da Defensoria foi exatamente os colegas irem a Brasília, no Congresso, irem aqui a gente ia na Assembleia Legislativa, né, para que a Defensoria fosse implementada. Primeiro que fosse acolhida lá na Constituição, em 88, lá em Brasília, e depois criada na Constituição, que fosse implementada no Estado, que também era outra batalha a ser vencida, né? Outra etapa. Por quê? Porque aqui em Porto Alegre, os juízes, os procuradores de Estado e os promotores de justiça não queriam uma Defensoria Pública. Eles não queriam essa entidade, porque ia dividir com eles as glórias do atendimento do pobre. O pobre sempre é disputado, sabe? Porque ele é massa, ele é disputado, porque eu defendo o pobre, porque eu protejo o pobre. E mais ou menos nós éramos tratados nesse grupo de juízes, promotores e procuradores incapazes, porque o nosso concurso tinha sido de assistente judiciário, então a gente lutou muito para chegar na Constituição Federal. Nós viajamos muito a Brasília, muitas vezes, na casa do Bisol, ficamos lá uma temporada. E daí nós começamos a trabalhar, daí veio 88, veio a Constituição, nós continuamos trabalhando muito mais, conseguimos inserir na Constituição a Defensoria Pública, porque sempre nas Constituições anteriores a prestação de serviço da assistência judiciária gratuita ela sempre foi garantida, mas só num artigo ali mínimo onde será prestada assistência jurídica àqueles que não podem pagar. Com o advento da Constituição de 88, a gente conseguiu instituir a Defensoria como uma função essencial à Justiça, na Constituição Federal, e depois trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul para inserir também a instituição que hoje nós temos. Nós entramos na Defensoria Pública em 2002 numa outra formatação de carreira, numa outra formatação de instituição. Nós não tínhamos autonomia funcional, orçamentária, administrativa
Essa autonomia veio a ser consolidada com a reforma judiciária em 2004. Então, nós que ingressamos a partir do concurso de 99, nós tivemos esse privilégio de experimentar essa fase de transcendência da Defensoria Pública, e em 2004 houve uma luta muito forte para que houvesse a consolidação da autonomia. Em 2005 nós precisávamos, aqui no Estado, realizar uma série de modificações na estrutura da Defensoria Pública. Então foi renovada a luta na Assembleia Legislativa. Foi muito intensa essa luta na Assembleia Legislativa. Até porque nós vivíamos uma outra fase em termos de remuneração, com uma desvalorização incrível da nossa remuneração. Me emociona porque foi uma época de muita luta, e quando nós chegamos naquele dia, 16 de junho de 1994, os primeiros defensores públicos que tomaram posse no Palácio do Governo, na Sala Negrinho do Pastoreio, foi muito lindo. A Defensoria Pública teve um crescimento, eu acho que bem maior que a maioria das instituições constituídas de funcionários de Estado. Foi muito mais rápida. O período de transição entre o princípio da defensoria e a legalidade, o estabelecimento da legalidade, toda a legislação referente à defensoria e a instalação como instituição, foi muito curto. E eu acho também que as pessoas que estavam vivenciando a defensoria, na vocação de serem defensores públicos, elas tiveram um papel muito importante nisso, porque pressionaram para que ocorresse isso. Eu ingressei na Defensoria Pública através do primeiro concurso que foi realizado para ingresso na carreira de defensor público. Esse concurso começou em 1999, ele foi inaugurado em 99, transcorreu ao longo do ano 2000, e eu tomo posse em maio ou junho de 2001. Sou nomeado em final de maio e tomo posse em junho de 2001. Eu vou trabalhar na comarca de Santa Maria, é a minha primeira comarca, e lá eu encontro dois colegas já trabalhando. O colega Álvaro Nozari, que depois já vem a se aposentar, e a colega Silvia Brum, inaugurando então uma parceria que começou em Santa Maria e se estendeu ao longo dos anos, culminando com a nossa presença aqui na associação. Pouco tempo depois, nós temos então 3 colegas, foram sendo agregados novos defensores, todos oriundos desse concurso. Vai a colega Fernanda Miller para Santa Maria, que vem hoje a ser Fernanda Almeida, também nossa colega de diretoria. Inaugurando também dessa mesma forma essa múltipla parceria colaborativa, amizade que nós temos. E a gente viu, então, o estruturar da defensoria. Quando eu cheguei, eram 2 defensores, eu fui o terceiro, depois a Fernanda foi o quarto, e assim foi crescendo. Não só em número de agentes, mas também a estrutura física, né? Quando eu cheguei em Santa Maria, eu tinha uma sala pequena dentro do fórum, sem absolutamente nenhum equipamento de informática, tive que comprar meu computador. Sucedi lá uma colega também do primeiro concurso, a colega Eleonora, que troca de comarca, vai para, acho que Pelotas já. Enfim, eu entrei, junto com nossos colegas, numa defensoria que era precária em estrutura, mas era cheia de energia. Os colegas que nos receberam, a turma que nos antecedeu, que preparou o concurso, nos recebeu de uma forma espetacular, porque eles viram na gente a sobrevivência da instituição. Demonstrar que a Defensoria Pública é muito maior do que muitos dos atores do sistema de justiça ainda enxergam. A Defensoria Pública tem funções institucionais muito importantes que muitos ainda não reconhecem. Os colegas que nos antecederam lutaram para criar a instituição. Eles sonhavam uma instituição, eles imaginavam uma instituição, eles conseguiram transformar aquele sonho em realidade. E o último passo foi a realização do primeiro concurso. Hoje nós já estamos no 4º concurso, vamos para o 5º em breve, com certeza. E a Defensoria realmente mudou muito, mudou no aspecto estrutural, cresceu no aspecto patrimonial, mas o espírito de coleguismo era muito forte naquela época e cada vez maior nesse período. Processos maravilhosos que tu sente que tu muda vidas. Porque o que sempre me encantou na Defensoria Pública é que a gente fica muito próximo da justiça. Então, de repente chega alguém
que está arrebentado e tu consegue alterar a vida dele, tu consegue resolver. Essa coisa de entender a dificuldade que aquela pessoa que está sentada na nossa frente está passando. Nós começamos a fazer encontros com o grupo todo para saber como é que a gente podia se impor para defender os nossos direitos. E foi quando a gente pensou em criar a Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul. Nós fizemos esses encontros, nós escolhemos a Terezinha Mendes Ribeiro, que era mais antiga, era mais ponderada nas discussões, para coordenar o grupo. E a gente se reunia, então, para coordenar esse grupo. Até que nós resolvemos, não, depois de muita conversa, vamos fundar essa associação. Eu sou uma pessoa que eu quero muito fazer, eu quero muito realizar. Eu sou pouco paciente para esperar que as coisas aconteçam. E fizemos uma ata redigida à mão. E eu levei imediatamente ao cartório de registros de títulos e documentos, que na época era aqui nesta rua, eu acho que até nesse edifício aqui. Quando eu chego lá, cadê que eu posso registrar? Não, manual não pode registrar. Tem que ser datilografado. Voltei para a procuradoria, para lá, para Borges, numa máquina de datilografia, e dedei ali tudo aquilo rápido, porque eu queria registrar naquele dia. Quando terminei de bater, vim correndo e consegui registrar. Eis a nossa associação. A associação, naquela época, ela era muito incipiente, porque nós não tínhamos espaço, nós não tínhamos sala, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada, só tínhamos vontade de fazer alguma coisa. Então, nós nos reuníamos um dia na OAB, outro dia na Assembleia, outro dia assim, no outro lugar. Essa formatação de associação mesmo, ela começou a existir quando o pessoal cedido, que estava na prestação de serviço todas aderiram à associação. Sem associação, desde 81, quando foi criada a Associação dos Assistentes Judiciários, nós não teríamos, sem dúvida alguma, avançado até agora. Avançado da forma como nós avançamos. Porque esse papel é realmente indispensável. Não teria, sem dúvida alguma, ocorrido a reforma do Judiciário em 2004, a participação efetiva das associações, da Associação Nacional, porque a Associação Nacional ela é alimentada, vamos dizer assim, pelas associações estaduais. Não teria acontecido a reforma em 2005 aqui, com a reforma da nossa Constituição Estadual. Não teria acontecido a reforma da Lei 80, com a Lei 132, a Emenda 80 de 2014. E essas mudanças não teriam ocorrido, porque a associação é o espaço para congregar os defensores e, muitas vezes, o espaço que os defensores têm mais liberdade, por essa relação diferenciada em relação à chefia. Em relação à defensoria, é uma relação mais patronal, uma relação mais funcional. Em relação à associação, a associação é o espaço que os defensores têm para discutir temas de extrema relevância. A atividade associativa é uma atividade de união. É uma atividade onde a gente consegue conciliar diferenças, e há diferenças enormes entre os colegas, diferenças enormes na forma de enxergar a atividade associativa, de enxergar o que é prioritário na atividade associativa, mas ainda assim, a meu ver, isso enriqueceu muito essa minha atuação aqui na Adpergs, que não foi individual, muito antes pelo contrário. Eu pedi remoção para 2 irmãos, em razão de minha mulher haver alcançado o tabelionato de lá por concurso. Então, mudei de residência e fiquei próximo. Eu comecei a frequentar constantemente. E comecei a participar até que um dia me deu um susto que eu era candidato a vice-presidente. Daqui a pouco eu fui candidato a presidente da associação. Mas eu também não descuidava, porque como nós não tínhamos defensor público suficiente, eu não abandonei, embora tivesse dispensado de trabalhar. Eu trabalhava 2 dias por semana, ainda em 2 irmãos. Quando eu não estava viajando, eu estava trabalhando na comarca. E entrar para a Defensoria Pública, entrar para a associação, me deu de imediato aquela ideia de pertencimento, a ideia de fazer parte de algo maior do que eu mesmo, maior do que os meus interesses próprios. Trabalhei até 2010 no interior, mas eu gostava de vir a Porto Alegre para participar das assembleias ou outras reuniões que a associação promovesse, porque era o momento de encontrar os colegas. Então nós nos cotizávamos, rachávamos tanque de gasolina e vínhamos 4 ou 5 colegas dentro de um carro de algum colega para participar da assembleia.
Eram assembleias movimentadíssimas, né, com 150, 200 participantes. E então era legal até o movimento de vir para cá e o voltar também era bacana, porque a gente ia sempre interagindo, né? Porque em Porto Alegre nós somos defensores no nosso horário de trabalho. Terminou, claro, tu leva processo para casa, aquela coisa toda. Mas eu na rua, eu sou mais uma. No interior eles são defensores públicos 24 horas. Nós percebíamos nos colegas, eles tinham uma visão coletiva muito forte e sempre estimulavam a participação. Os colegas mais antigos, né, eu me lembro muito de participação da colega Magda, da Virgínia, da falecida Cleomir, que era muito nossa amiga, que nos chamava para essa politização institucional. Mas também porque os colegas que nos antecederam, eles tinham muito presentes, porque eles lutaram para construir a Defensoria. Se uniram para proteger uma carreira que não existia ainda na prática, mas que existia no coração deles e no imaginário deles. Então, esses colegas, eles eram muito vibrantes nas suas manifestações, nas suas divergências, e eu acho que eu me sentia motivado por isso a participar. A nossa história com a Adpergs, a história da instituição com a Adpergs é quase que uma comunhão, é uma coisa só, porque nós trabalhávamos em conjunto. Tanto a administração, eu estava na administração da Defensoria Pública quando ela foi instalada, e ao mesmo tempo estávamos trabalhando as mesmas pessoas que trabalhavam, porque nós éramos poucos. E aos poucos a gente foi tentando fazer com que a Adpergs também começasse a crescer, junto com a instituição. A Adpergs foi criada para defender os interesses dos defensores públicos, desde sempre. Aumentar, congregar os colegas, a atuar na área jurídica e nos interesses muito mais associativos da nossa classe. Eu sempre penso e sempre disse que o defensor-geral e a administração superior da Defensoria Pública, ela tem que se preocupar com a instituição. A Adpergs, a nossa associação, claro que ela visa, todo mundo visa o bem da instituição, mas ela tem que visar, em primeiro lugar, o defensor público, o bem do defensor público. O papel de hoje justamente é acompanhar os defensores públicos nos seus questionamentos, nos seus direitos e, inclusive, com relação à importância da Defensoria Pública, fazer isso ressaltar, trabalhar para isso. Os próximos passos dessa maturidade, eu imagino que devam ser, inclusive, nessa solidificação da própria imagem da Defensoria Pública. Eu espero que daqui a 10 anos a associação esteja cada vez mais com possibilidades de fazer também essa defesa institucional, porque sem isso, sem o fortalecimento da própria Defensoria Pública, não se pode falar em garantia de direitos, não se pode falar em garantia dos direitos dos defensores públicos. Hoje tem toda uma instituição, uma compra de um prédio, uma revista de publicação, um trabalho dentro da própria defensoria em defesa dos defensores associados, a luta por vencimentos melhores. Então, hoje temos um avanço. Hoje a Associação dos Defensores Públicos, imagina que sala linda que nós estamos agora. Olha só o atendimento. Eu fui presidente da Adpergs na época em que em 86, 88. Foi bem quando saiu a Constituição Federal. Então, na época, assim, a nossa associação, ela foi quando foi criada, nós éramos em torno de 32 associados. A Defensoria só foi instalada aqui no Rio Grande do Sul em 94. E foi esse um momento, assim, vamos dizer, um divisor de águas, onde a gente começou a trabalhar independente. E daí foi uma conquista. Cada vez a gente foi conquistando várias coisas. Na época que foi instalada, que finalmente o governador da época concordou em instalar a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, eu estava como presidente da associação. E era importante ter uma escola da Defensoria Pública onde os defensores públicos da associação estavam presentes. Então, eram encontros importantes de debates políticos.
E nós estávamos na frente do fórum novo lá. E a sala era muito cara, o aluguel. E o dinheiro era muito pouco, porque nós éramos pouco associados. Aí nós íamos para a rua, para a ladeira. Naquele período de interinidade minha, que nós fundamos a escola. A doutora Maria da Glória via, na gestão dela como defensora pública geral, havia dado a ideia. Nós começamos lá, era muito pequeno. Aí nós fizemos espaço, então nós íamos para cá, para a ladeira, porque tivemos uma sala, reduziu o espaço um pouco para a escola, mas nós tínhamos espaço possível para a escola. Para botar as salas da escola para funcionar independentemente, embora fossem as aulas ministradas no Colégio Rosário. Houve outro momento dentro da Defensoria Pública, que foi o encontro latino-americano aqui, das associações dos defensores públicos. Foi muito importante, foi um evento que trouxe gente do exterior, trouxe pessoas de vários estados, e a gente lutava, como sempre, pela igualdade de direito, não é? No segundo Congresso Internacional de Defensores Públicos, havia ocorrido uns anos antes, aqui em Porto Alegre, mas com uma estrutura muito pouca e muito poucos recursos ainda. Então nós fizemos em Gramado, isso foi em 99. No Laje de Pedra nós conseguimos reunir um grande número de defensores públicos do Uruguai, da Argentina, veio também do Chile, e nós tivemos um congresso que foi uma presença maciça de praticamente todos os estados do Brasil, inclusive São Paulo, que ainda não tinha defensoria, mas tinha gente que trabalhava para que isso ocorresse. Foi um ato importante. A sede nós conseguimos adquirir durante a minha gestão, foi uma dificuldade, porque nós tínhamos realmente uma necessidade de ter um espaço um pouco maior, e hoje ele já se apresenta modesto para as pretensões da associação, mas havia necessidade de mostrar uma saúde financeira condizente com os projetos que a associação buscava. Aí me convidaram para esse cargo de tesoureira. E eu assumi como tesoureira e assumi um caixa muito organizado, já com alguma parte financeira também disponível. Agora nós vamos comprar a sede da Adpergs. E comecei a juntar dinheiro, comecei a não liberar dinheiro para algumas coisas, sempre juntando. E aí, num determinado momento, pronto, agora nós vamos comprar. E eu encontrei aqui nesse prédio esse apartamento, que era um apartamento. Investir, eu quero este. E eu fui batalhando, fui ver preço e achei que dava. Compramos. Foi meter a mão na massa, foi carregar tinta no carro do meu marido. Mas era tudo assim feito com muito amor, com muita emoção, com muita vontade. E acho que conseguimos, sem sombra de dúvida, empreender. Tivemos muitos colegas que estavam afastados da associação, voltaram a ser associados. E eu não cheguei a fechar um ano como presidente da nossa associação. Eu peguei, no meu período de presidente, em 2008, uma fase muito difícil. Foi um movimento de greve em 2008, em março de 2008, que durou pouco mais de 50 dias, em que a classe se uniu, mas em função do nervosismo natural desses períodos e também das dificuldades de nós mostrarmos à sociedade a necessidade da valorização, foi um momento muito tenso, de muita tensão. Nós nos reunimos e eu trabalhava em Santa Maria, então eu tinha que vir a Porto Alegre para as assembleias da classe e eu participei uma época do que se chamou Comando de Greve. Então nós nos reunimos nessa sede, nessa sala da Adpergs para debater os rumos do movimento. E depois eram debates muito intensos. Eu me lembro da Bárbara Lenzi, do Tito, me lembro da Silvia Brum, do Cristiano como presidente da época, o Bernardo Simões, vários colegas que estavam aqui, e nós discutimos muito os rumos do movimento, íamos para as Assembleias Gerais e continuávamos debatendo. E eu era o presidente, era meu dever
tentar ao máximo reunir as forças institucionais para a gente superar esse momento difícil e sair vitoriosos desse momento. Tivemos que encerrar a greve sem nenhuma promessa, ou pelo menos havia apenas a promessa e não uma concreta reposição, apenas a promessa, e tivemos que recuar e encerramos a greve em 2008, depois de 52 dias. O fato é que depois dessa greve, nós tivemos, enfim, o reconhecimento a partir de 2009 e conseguimos resgatar muitas perdas salariais. Eu acho que a nossa gestão, a nossa diretoria quer ser lembrada como uma gestão que trabalhou para o associado, que buscou aproximar efetivamente a Associação Adpergs, a sede que é em Porto Alegre, dos associados, especialmente do interior. Levando a diretoria ao interior através de viagens, transmitindo a informação em tempo real, a informação fiel, para que o colega que está distante da capital e distante do contato maior, mais intenso com a administração, saiba o que está acontecendo na sua vida. Quando ouçam o nome Adpergs ou quando leiam o nome Adpergs, já saibam o que esta sigla significa e quais são as ideias e os ideais que ela representa. Quando eu estive na associação, nós fizemos coletivamente com outras instituições, e essa também foi uma das atuações daquela diretoria, a atuação em coletivos interinstitucionais com outras instituições importantes do sistema de justiça. Pela primeira vez nós abrimos as reuniões de diretoria para que todos pudessem participar, nós buscávamos sempre que todos viessem nas Assembleias Gerais Extraordinárias, discutimos muito a possibilidade de virtualização, que foi alguma coisa que nós não conseguimos fazer por questões financeiras e tecnológicas também, mas foi um período, uma diretoria muito voltada também para essas preocupações coletivas e de democratizar o acesso dos colegas, a participação dos colegas na associação. Como é que eu vejo? Com muito mais força, com muito mais associados, com muito mais deveres cumpridos, com muito mais defesa, não só dos seus membros, mas da sociedade em geral. Eu vejo a Adpergs mais forte. E eu penso que eu cumpri muito desta missão de humana. Me dediquei a isso, tenho uma grande satisfação em fazer isso. Isso me enriquece e mostra como foi útil o meu trabalho. Meu estudo, meu concurso para a defensoria. Nas grandes dificuldades é possível reunir as forças, reunir os desejos, e conseguir que os defensores se unissem para superar essas dificuldades. Então esse é o grande legado, que nas dificuldades nós conseguimos reunir forças de dentro da carreira, através da associação, através da defensoria, e conseguimos avançar em alguns pontos que são essenciais. Esse é o grande legado. Para mim fica um mar de aprendizados e fatos que marcaram muito a minha vida como defensor público, pelo fato de eu ter iniciado nessa vida associativa muito cedo, muito jovem, né? Associação, tu te sente como se estivesse numa luta com o povo junto, só que o povo são os teus associados, o povo são os teus defensores. E tu, como presidente, como vice-presidente da associação, tu és responsável. Aquilo que o defensor público, ele dá voz a quem não tem voz, aos nossos assistidos, o presidente, o vice, enfim, os diretores da associação, eles têm que ser a voz e dar voz aos defensores. Então, para mim é muito gratificante hoje olhar a defensoria para trás, porque naquela época a gente estava menos zero e hoje nós estamos com uma instituição que está se fortalecendo cada vez mais. A Adpergs, para mim, me representa aquela instituição que a gente busca ter enquanto entidade de classe, entende? Acho que ela tem uma preocupação legítima, acho que ela atua quando precisa atuar, e para mim é assim, ó, é uma certeza de que eu tenho alguém que sempre vai estar atenta para me proteger. Eu acho que essa memória não pode se perder, porque os novos não sabem do trabalho que essa gente teve, da boa vontade, da disposição. Aliás, por quê? Então, são pessoas que têm, de alguma forma,
merecem assim a lembrança e o carinho, o respeito e a gratidão da Defensoria Pública. A associação é um meio de construir mais e construir cada vez melhor a Defensoria Pública. Então eu acho que o papel da associação é de obreiro, é de pedreiro. Eu tenho que ser grato a essa causa. Ela me fez crescer. No momento em que eu estava como presidente da associação e naquele momento foi instalada a Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, aquilo ali era um momento de tarefa que eu já trazia para ser cumprida. Eu acho que a vida é feita de tarefas e nós vamos tentando cumprir. E eu tenho assim a sensação de dever cumprido. Fico muito feliz, fico muito emocionada, porque eu tenho amor pela instituição e tenho amor pela Adpergs também. Se conseguiu o ideal que se procurava, ou seja, uma instituição com autonomia, com independência, que tem orçamento próprio, que tem os defensores com prerrogativas próprias, tá? Com isonomia de vencimentos, com dignidade, com condições de exercer as funções de maneira que deve ser. Olha, a Defensoria Pública representa a minha vida praticamente, porque eu me formei em 75, né? Logo após, então, fiz aquele concurso, fui nomeado e desde então a minha vida profissional foi isso aí, né? A Patrícia pós-Adpergs é uma Patrícia mais encantada com seus colegas, uma Patrícia que entende a importância desse trabalho muito próximo, muito unido, muito coletivo. Uma Patrícia que tem absoluta certeza de que sem a união de todos nós, mesmo com essas diferenças, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum e, sobretudo, nós não vamos vencer esses tremendos desafios que o futuro nos reserva e que a nossa vida institucional inteira teve que enfrentar. O papel da associação continua sendo o mesmo que sempre foi. Ser o grande fórum dos defensores. Ser aquele ambiente onde os defensores que ficam nesse mesmo plano horizontal, porque é a vantagem da associação. Tu pode ter 30 anos de carreira ou um dia de carreira. Tu pode ser o defensor ou defensora geral do Estado. Tu vais ter a mesma opinião de qualquer colega. A luta coletiva, a luta classista, ela nunca termina. Porque o que hoje é uma vitória, amanhã pode ser nada mais do que uma lembrança, se nós não continuarmos diariamente lutando e reafirmando o nosso papel, seja perante os nossos colegas, seja perante a sociedade civil. Ter a honra de ser o presidente no momento dos 35 anos faz com que a gente possa, enquanto diretoria, apresentar também um vetor do que se pretende para o futuro. E eu vejo a associação cada vez mais forte, cada vez mais atuante. Portanto, o que eu quero deixar como legado, eu tenho certeza que a minha diretoria pensa o mesmo, é uma associação mais eficiente, mais profissional, transparente, para que todos os colegas saibam que podem contar com o seu presidente, com a sua diretoria. Isso é muito gratificante, isso consolida em mim a ideia de que eu fiz a opção certa, de estar na carreira certa e de estar no local certo hoje como presidente da associação.